Falando em amor, vamos falar um pouquinho sobre a nossa jornada de amor. É o tema da série de mensagens que estamos falando na igreja. Uma jornada de amor. Nós temos visto nos domingos passados que relacionamento é o que define o reino de Deus. O Senhor nos chama para termos um relacionamento com Ele, mas também com os nossos irmãos. E esse é o único jeito que existe para a igreja se preparar para viver em comunidade nos céus de glória junto com o Senhor. Não tem outro jeito. O único jeito de nós vivermos com o Senhor é nós aprendermos a nos relacionarmos bem com os nossos irmãos aqui na terra. Não tem como. E assim como Deus nos chama para termos um relacionamento de uma vida toda com Ele, Jesus nos desafia a vivermos uma jornada de amor e convivência uns com os outros. E essa jornada também é para uma vida toda. Viver com Deus e viver com seu irmão, uma vida toda. Sabe, irmãos, analisando a forma como Jesus administrou a sua equipe, nós aprendemos muito mesmo, em como trabalhar com cada um dos nossos irmãos nessa jornada de amor. Jesus escolheu 12 para serem seus discípulos pessoais. Ele tinha centenas de discípulos, centenas mesmo, de discípulos fortes, muito fortes. Mas dessas centenas, ele escolheu 12. E para esses 12, ele deu o mesmo de tudo. Para esses 12, ele deu a mesma atenção, o mesmo amor, o mesmo investimento, o mesmo ensinamento. Para os 12, ele deu realmente, o mesmo de tudo. Agora, cada um dos discípulos reagiram de forma diferente. Deus deu o mesmo para todos os 12. O que cada um fez com o que recebeu é que determinou como cada um conduziu a sua vida, principalmente depois que Jesus foi embora. Então, por conta dessa reação diferenciada, isso exigiu do nosso Senhor muita habilidade para tratar com cada um deles, sem perder a convicção da chamada de Deus para a vida de cada um. Então, essa que é, assim, o ponto nevrálgico do nosso relacionamento com o nosso irmão. É de nós aprendermos, conhecermos e entendermos a dinâmica do nosso próximo. Porque cada pessoa é diferente uma da outra. O princípio é o mesmo. Agora, o que cada um faz com aquilo que recebe é que diferencia um dos outros. Então, a verdade é que tudo depende da reação do discípulo. Tudo depende da reação da pessoa, daquilo que ela recebe. De como a pessoa se comporta em cada situação. E Jesus teve que lidar com cada atitude, com cada temperamento, com cada comportamento dos seus discípulos. Ele tratou de forma específica as atitudes. Ele deu um ensinamento para todos, o mesmo ensino para todos. Mas como ele sabia que aqueles discípulos eram muito diferentes uns dos outros, ele teve que tratar de uma forma específica cada um, para que eles não se perdessem. E para que também o Senhor conseguisse colocar neles, o propósito de continuar a igreja do Senhor. E a gente fala um pouco aqui, estamos trabalhando aqui sobre a vida de 4 discípulos. As reações desses 4 nos dão assim um panorama de como é a nossa reação. Porque hoje, esses 12 fizeram história, deixaram legado, e a gente está aqui refletindo sobre a vida deles. Mas hoje, os discípulos somos nós.
Hoje, somos nós que reagimos positivamente ou negativamente diante de Deus e diante dos nossos irmãos. A nossa reação, o nosso comportamento, a nossa atitude, a forma como a gente entende, a forma como a gente se comporta, a forma como a gente lida no dia a dia dentro da igreja é que vai determinar se nós somos bons de convivência ou não. Se nós somos uma pessoa boa de se lidar ou não. Né? Se nós somos pessoas de uma boa convivência uns com os outros ou não. Então, um discípulo que nós falamos aqui, só para a gente entender, foi Tomé. A Bíblia não fala muito sobre Tomé, mas o que fala, mostra, o que a Bíblia fala sobre Tomé, mostra que Tomé era um discípulo incrédulo, imediatista, pensa de forma natural, e que tinha muita dificuldade de entender as coisas espiritualmente. A gente vê isso de uma forma clara. E isso é facilmente constatado nas respostas que ele dava para Jesus. Né? Uma das respostas que ele deu, está lá em João capítulo 11, quando Jesus resolveu voltar, né, para Betânia para ressuscitar Lázaro. E ele falando e tudo, mostrando que ele tinha, né, morrido, ele precisava voltar e tudo. Né? E qual foi a resposta de depois de tudo aquilo que Jesus falou, né, para os discípulos? O que foi que né, Tomé falou? Olha, nós vamos também, é para morrer com ele para lá. Né? Então essa foi a resposta de Tomé. Lázaro morreu, Jesus tinha sido ameaçado de apedrejamento, e eles que o acompanhavam Jesus também iam ser apedrejados. Né? Ou na última ceia, dias antes de Jesus morrer, quando ele estava tentando explicar aos discípulos que ele tinha que morrer para voltar para o Pai, para preparar o caminho para eles, que ele começou lá, né, em João 14, olha, não se perturbe o coração de vocês, creio no Pai, mas também creio em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas e tudo, eu preciso ir, vocês sabem o caminho, né, vocês percorreram o caminho, já ensinei para vocês o caminho. Quando Jesus terminou de falar, Tomé olhou para ele e disse, a gente não sabe o caminho não, a gente não sabe para onde o Senhor vai e nem sabe o caminho. E além dele dizer, eu não sei o que o Senhor está falando, depois de tudo que ele viu, de tudo que ele ensinou, ele disse, olha, eu não sei o caminho que o Senhor vai fazer, eu não tenho garantia de nada, o negócio está muito estranho. E acabou influenciando os outros, como influenciou Filipe também. Então, o discípulo Tomé é assim, né? Ele vai falando, e a gente continua vendo o comportamento de Tomé. Jesus foi para a cruz, ressuscitou, apareceu para as mulheres primeiro, depois apareceu para os discípulos, e ele não estava no meio dos discípulos. O único discípulo que não estava junto, buscando, chorando, em luto, era Tomé. Todos estavam lá dentro, chorando, a porta trancada, e Tomé estava assim lá por onde? O que Tomé estava fazendo? E nessa hora Jesus entrou, né? E todo mundo, né, ficou assim, e ficaram tão felizes e tudo. Depois ele chegou. Quando eles falaram para ele, para Tomé, você sabe da resposta. Tomé disse para eles assim, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Né? Então, essas respostas nos dão realmente uma base muito sólida para a gente ver, né, o temperamento, o comportamento e o caráter de Tomé. Nos dias de hoje, um discípulo Tomé é aquele que não acredita no seu líder. Não acredita. É um discípulo que não acredita no trabalho do líder. É quem não acredita na direção que o Senhor tem dado para ele. Não acredita. Diz que acredita, mas não acredita. Né? Na verdade, o Tomé não acredita que é Deus que dá a direção para a igreja. O Tomé, ele tem muita dificuldade de entender isso. Porque ele pensa de uma forma muito natural, muito material. Ele não consegue entender que é Deus que movimenta a igreja. Não, ele acredita
que tudo faz parte, né, do movimento das pessoas, dos líderes que estão ali, e tudo, naquela cúpula que se reúne, se combina, e fazem as coisas e tudo, vão decidindo. Então, o Tomé é assim, ele é muito natural. Tudo para ele é resolvido na esfera natural, né? E por conta disso, por ele ter esse entendimento muito natural, uma outra característica é que o discípulo Tomé de hoje, ele não respeita o seu líder. Ele não respeita, né? Ele fala de qualquer um, de qualquer jeito. Ele não tem temor. Entendeu? Não tem temor, né? Se tem alguma coisa que ele realmente não concorda, ele chega lá e fala. Se for um novo convertido, um visitante, até o pastor dele, ele não tem problema de sair falando. Não tem problema não. De confrontar, de falar, seja lá em que hora, em que momento, sabe? Ele não é capaz assim de ter aquele entendimento de ser um pouco ético, de separar, bater um papo fora, esperar o momento certo, olhar quem está do lado, se não vai dar algum tipo de BO. Não, o Tomé não faz assim. Ele entra na marcha alta e ele diz, olha rapaz, comigo é assim, eu sou positivo. Tem gente que fala assim? Pois é. E tem gente que acha que ser positivo é ser sincero. Não. Esse comportamento não é o comportamento de alguém sincero. Esse comportamento é um comportamento de alguém mal educado, não ético, desrespeitoso, que não condiz com o comportamento de um cristão. O cristão é inteligente. O cristão faz que nem Jesus faz. Por quê? O cristão imita Cristo. Amém? Então, por isso, nós precisamos realmente ser tratados. Por quê? Porque é muito difícil conviver dentro da igreja com o Tomé, porque o tempo todo ele está dando bicuda, o tempo todo está dando resposta, o tempo todo ele está ferindo, o tempo todo está magoando, sabe? Aí quando o Tomé chega, as pessoas começam a afastar, porque já sabem que daqui é só uma questão de tempo de começar a alfinetar, começar a falar, começar a dizer. Então, é difícil conviver dentro da igreja com o discípulo Tomé, né? O discípulo Tomé, ele não acredita na santidade da igreja. Ele não acredita que os irmãos podem estar sendo dirigidos por Deus para um projeto. Olha, Deus está dando essa direção. Que Deus nada, rapaz. Não é Deus não, o pessoal que se reúne para poder fazer isso aí, tudo. Não coloca Deus no meio não, né? Uma meta alcançada, um projeto, um alvo a ser alcançado. O discípulo Tomé tem a convicção de que tudo faz parte dos acordos e dos combinados entre as famílias e os privilegiados dentro da igreja. Então esse é o pensamento, né, de um Tomé, um pensamento muito natural. E por isso Tomé ficou conhecido como símbolo da dúvida e da incredulidade. Eu vou ver primeiro para depois eu crer, né? Entendeu? Eu quero ver para crer, né? Tem muita gente que fala assim. Pois é, pois isso não é fé. Tanto é que quando o Senhor chegou com ele depois, foi bater um papo sério com ele, disse, vem cá, pega aqui na minha mão, pega aqui no meu lado, pega, agora tu vai ter que pegar, tu não queria pegar? Agora pega, aqui, para de duvidar e creia, né? Ou seja, vamos parar com esse entendimento natural e sermos pessoas espirituais, né? Mas um outro discípulo, nosso tempo já está bem curtinho, quero falar pelo menos desse. Um outro discípulo de Jesus foi o Judas, né? Não se sabe muito sobre a vida de Judas. Judas, na verdade, na Bíblia, é como se fosse uma espécie de incógnita. Ele simplesmente aparece no meio do contexto. A gente percebe todos os outros discípulos com uma história, com uma chamada, né?
Jesus foi lá e foi chamando cada um. E aparece a história de cada um. Mas Judas não. Judas simplesmente, né, aparece num contexto assim. Então, mas o que se sabe é que Judas acompanhou Jesus ao longo de todo o seu ministério. E não só com Jesus, mas ele acompanhou junto com os apóstolos. Então ele trilhou uma jornada de amor, tanto com o Senhor quanto com seus irmãos. Estava lá, participou de tudo, todo o ministério do Senhor. Ele viu os milagres, ele aprendeu de Jesus e participou da pregação das boas novas. Judas ganhou almas para Jesus. Judas foi enviado na missão dos 70. Judas foi um dos mais importantes discípulos do ministério de Jesus. Interessante. Judas foi o administrador do ministério de Jesus. E desde o início, Jesus sabia que Judas iria traí-lo. E mesmo assim, ele confiou plenamente e entregou toda a administração do ministério de Jesus, inclusive a financeira, na mão de Judas. Desde o início. Jesus sabia que Judas ia traí-lo, mas não o excluiu e nem deixou de lhe mostrar o seu amor. Impressionante. Lá no Evangelho de João, capítulo 6, Jesus deixou uma dica lá. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Na transliteração para o português deu essa expressão, um de vocês é um diabo. Mas no original, tende a se dizer, um de vocês está a serviço do diabo. Vocês estão me entendendo? Né? No português que veio essa tradução assim, um de vocês é um diabo, tá? Mas no original diz assim, um de vocês está a serviço do diabo. Isso lá no início, no capítulo 6 de João. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Né? Então Jesus sabia que ele estava ali, né, com uma pendência muito grave. E qual era a pendência muito grave de Judas? O problema de Judas era a avareza. Né? O problema de Judas era posição, poder, influência, riqueza, tudo aquilo que esse mundo pode oferecer. Ele queria usar das coisas espirituais, de todo o favor espiritual que o reino de Deus pode oferecer, para se promover pessoalmente nesta terra. Né? Mateus 8, atribui-se aqui o encontro de Jesus com Judas. Os teólogos dizem que foi aqui que Judas chegou, né? Mateus 8, a partir do 18. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessasse para o outro lado do mar. Então, um mestre da lei, que os estudiosos dizem que é Judas, um mestre da lei, aproximou-se e disse: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Parece um papo desconexo, né? Mas o que está acontecendo aqui? Simples. Né? Jesus deixou claro para Judas que ele não tinha nada de material para lhe oferecer. Porque Jesus olhou para Judas já entendendo. Jesus, a primeira conversa que Jesus teve, deixou bem claro para Judas:
olha, até as raposas têm sua toca, e os pássaros têm seus ninhos, mas eu não tenho nem um travesseiro, eu não tenho nada de material para te oferecer. Se tu quiser, vem e segue-me, mas eu não tenho nada daquilo que tu acha que eu posso te oferecer, né? O interessante é que, se você for olhar nos evangelhos, para todos os outros discípulos, Jesus chegou com o discípulo e disse o quê? Vem e segue-me. Somente Judas se ofereceu e disse: eu te seguirei. E o interessante que diz que um mestre da lei, ou seja, Judas já era alguém entendido no reino. Ele decidiu abrir mão do seu cargo de mestre da lei para ser discípulo de um outro mestre, porque ele viu que Jesus realmente era o Messias. Então ele disse: opa, tem uma oportunidade aqui. Então, quando ele viu que Jesus era o mestre, que Jesus era o Messias, ele disse: pronto, se eu for discípulo do Messias, ele vai governar tudo e eu vou governar com ele. Judas acompanhava Jesus pelo cargo, não pela chamada. Todos os outros acompanharam pela chamada, mas Judas tinha um interesse ali. Judas acompanhava Jesus pela vantagem de ser discípulo de um mestre diferente de todos os outros. Por isso, ele não relutou em receber o cargo de tesoureiro do ministério de Jesus. Então, ele não teve nenhum tipo de resistência, pelo contrário, era isso que ele queria. Lá em João capítulo 12, a partir do verso 1 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se da fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Diga comigo: objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era cobrado. Então olha só. Então provavelmente Judas era o mais inteligente e o mais culto de todos os outros discípulos. Ele era o mais preparado. Tanto que em algumas versões do versículo fala que um mestre da lei se ofereceu para seguir a Jesus. Ou seja, Judas já tinha suas convicções a respeito do reino de Deus e do próprio Salvador. Então ele já veio pronto, uma convicção forjada, preparada, né? E esse episódio dos 300 denários, né? Que ele pensou que ia receber um denário, era uma diária de trabalho. Esse perfume era tão caro que a pessoa tinha que trabalhar 300 dias para comprar um vidro daquele perfume. Por isso que isso assustou ele, porque ele fez logo a conta rápido. Rapaz, esse perfume custa 300 dias de trabalho sendo quebrado aos pés desse homem. E aí o Senhor disse assim: ela está me ungindo para o meu sacrifício. Daqui a poucos dias eu vou para a cruz, eu vou morrer.
E isso gerou dentro dele uma revolta muito grande. Como que o Salvador vai morrer? O Salvador vem para governar. Os judeus até hoje estão esperando esse Salvador. Mas o nosso Salvador, o que é prometido pela palavra, ele não veio governar uma terra, ele veio governar um reino espiritual. E ele não entendeu. Isso gerou uma revolta tão grande dentro dele, esse episódio, que foi esse episódio que foi o gatilho para Judas externar suas convicções. Tudo aquilo estava guardado dentro dele, ele estava muito incomodado com a forma como Jesus estava conduzindo o ministério, e agora Jesus estava falando em ir embora, mandar o Espírito Santo e depois os discípulos saírem. Então nada daquilo estava fazendo sentido, mas para ele estava muito revoltado. E alguns teólogos dizem que ele pensou: eu preciso colocar Jesus numa sinuca de bico para ele se manifestar e mostrar para todo mundo quem ele é. Eu preciso colocar ele numa situação onde ele vai precisar usar da autoridade dele. Porque eu já vi ele fazer de tudo. Eu já vi ele andar por cima da água, eu já vi ele ressuscitar mortos, eu já vi ele curar pessoas enfermas, já vi ele expulsar demônios, já vi ele ensinar, e não tem ninguém como ele. Então, se eu colocar ele dentro de um problema, ele vai sair, e ele vai governar, e eu vou governar com ele. E daquele episódio, do frasco do perfume, ele saiu de lá e foi procurar os líderes religiosos. Foi esse episódio que deu um gatilho para Judas. Então, geralmente é isso que acontece. A pessoa já está com uma insatisfação muito grande dentro, tudo, aquele negócio está remoendo, e a pessoa está ali, mas tem um gatilho. Pau! Aí ele, não aguento mais. Tem que ir. E para Judas foi isso daí. Ele procurou os líderes religiosos judaicos e se ofereceu para entregar Jesus em troca de 30 moedas de prata. Foi esse o preço de Jesus para ele. Jesus sabia do plano de Judas e avisou que o traidor iria sofrer consequências muito sérias. Marcos, no capítulo 14, os versículos a partir de 18, diz assim: quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Afirmou Jesus: é um dos 12, é um de vocês. Alguém que come comigo no mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Depois do jantar, ele deixou Judas sair para fazer o que tinha planejado. Lucas 22, a partir do 47, diz assim: enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe respondeu: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? E aí você sabe da história, que muitos dramatizam quase todo ano, por aí, tudo, né? Depois que Judas viu os resultados do que tinha feito, depois que ele viu que Jesus não revidou, ele tinha certeza que Jesus ia revidar. Ele tinha certeza que Jesus ia dar uma ordem, os anjos do céu viriam e iam levar o Império Romano, dizimar os reis e tudo. Ele estava certo disso, mas quando ele viu o que ele tinha feito, ele viu que Jesus não revidou, ele viu as consequências do que ele tinha feito. A Bíblia diz que ele sentiu remorso. E eu acredito que, e alguns estudiosos também corroboram comigo, que não foi só remorso, foi um arrependimento. Por quê? Porque o arrependimento vem seguido de quê? De mudança. Então, a Bíblia diz que ele sentiu tanto remorso, que ele voltou com os líderes e procurou o quê? Devolver o dinheiro.
E ele devolveu o dinheiro. Mas os os líderes, vamos chamar de líder, para não dizer coisa pior, não aceitaram o dinheiro. Se o quê? Tu tá com remorso? Tu tá arrependido? Agora tu vai carregar isso aí na tua costa para o resto da tua vida. Não adianta, já era, já foi. Então ele foi, devolveu o dinheiro, os líderes não aceitaram, ele jogou o dinheiro aos pés e saiu. Os líderes pegaram aquele dinheiro e usaram para comprar uma terra. E essa terra é chamada de campo de sangue, campo do oleiro. E foi lá, nessa terra, que Judas se enforcou. Remorso foi tão grande, a coisa foi tão grande que tinha acontecido, que ele não aguentou a pressão. E esse foi o final trágico de Judas. Um homem com todos os requisitos e escolhido por Deus para deixar um legado de vida, foi lembrado e é lembrado até hoje como alguém que não conseguiu dominar o seu ego e sua falta de fé em seu mestre. Nosso tempo acabou. Nós vamos continuar falando sobre os 2 outros discípulos no próximo domingo. Existe uma tese de que até hoje tem essa discussão, na predestinação. Judas, ele foi criado por Deus para traí-lo, ou Judas tinha a opção de escolher não ser o traidor. E eu particularmente corroboro, até pelo contexto da Bíblia, é que Deus nos dá o poder de escolha. Judas escolheu ser o traidor. Se Judas tivesse lutado, se Judas tivesse sido transparente, o mestre o tempo todo sabia que ele estava lutando. E com certeza Judas lutou muito dentro de si. Com certeza tinha dias que Judas não queria sentir o que estava sentindo. Mas ele não foi sincero. Ele não foi transparente. Ele não buscou ajuda. Ele não chegou com Jesus e confessou os pecados dele. Não. Ele nutriu aquilo. E o inimigo foi dando cada vez mais legalidade. Aquilo foi aumentando e foi crescendo dentro dele. Até chegar ao ponto dele trair o seu mestre e os seus irmãos. Muitos, infelizmente, dentro da igreja, que são chamados por Jesus, se comportam como Judas. Às vezes, nós não somos Judas, mas algumas vezes nós nos comportamos como Judas. Muitas vezes nós traímos pessoas que confiam na gente. Muitas vezes o nosso comportamento faz com que as pessoas não confiem mais em nós. E a gente tem que verdadeiramente se esforçar muito, lutar todos os dias, para que esse mesmo demônio que perturbava Judas dia e noite, não comece a perturbar a gente também. Principalmente você que se acha o mais inteligente, o mais entendido, o mais capacitado, o que sabe mais, o que entende mais, o que conhece mais. Você é que precisa exercitar a humildade.
Porque o inimigo anda em nosso derredor. E se tem algo que a gente realmente precisa buscar todos os dias, para a gente poder sobreviver e concluir a nossa jornada de fé, é estar aos pés do Senhor. E nos esforçar muito para estar junto com os nossos irmãos. Porque senão o nosso ego vai elevar a gente, elevar, e a gente fica num lugar tão alto, mas sozinho. Porque ninguém consegue chegar lá onde a gente está. O nosso ego elevou a gente num local tão alto, que as pessoas não conseguem chegar, ter acesso. Por isso é importante nós nos humilharmos diante do Senhor. Sermos humildes de coração. Se tem algo realmente que eu busco todos os dias quando eu estou orando por mim, clamando ao Senhor, é para que o Senhor realmente me dê a humildade suficiente para mim terminar minha jornada. Terminar minha jornada. Porque eu tenho a obrigação de conhecer as Escrituras. Porque eu sou pastor, eu pastoreio, eu tenho que liberar uma palavra para o meu povo. Que o Senhor confiou aos meus cuidados. Então, naturalmente, a gente vai aumentando o nível de conhecimento das coisas do reino. E quando a gente pensar que não, o negócio já está começando a inflar. A gente começa a ter dificuldade de aceitar as palavras das pessoas. A gente começa a observar as coisas, sabe? Sai do nível da graça e começa a olhar para o nível técnico. Olha, tá bom, não tá, isso aqui tá legal, não tá legal. O camarada está repetindo muito, está falando muito, não sei o que e tal. E aí a gente começa a entrar no nível farisaico da coisa. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque são nessas coisas finas que o inimigo começa a trabalhar na nossa alma. E aí a gente não vai conseguindo, com o tempo, continuar congregando com nossos irmãos. Continuar fazendo parte da mesma célula. Continuar fazendo parte do mesmo nível, nicho de amizade que a gente tinha quando a gente entrou para a igreja. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o nosso próprio coração, com a nossa mente, e colocá-los aí todos os dias no altar do Senhor. Todos os dias. Deus resiste a um coração soberbo, mas Ele dá graça a um coração humilde. E eu declaro que eu e você, nós somos humildes de coração. Eu e você, nós não vamos cair nessa armadilha. Nós vamos estar vigilantes, vamos estar firmes, porque nós temos que tomar posse daquela palavra que diz que nada, absolutamente nada, nos separará do amor de Deus. E não tem como a gente continuar no amor de Deus se a gente não amar o nosso irmão. Amém? Que o Senhor nos abençoe na nossa jornada de amor. Fique de pé no nome de Jesus. Vamos orar.